Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim, um espaço que a gente construiu com muito carinho para a gente discutir sobre tudo, sobre os cânceres, tirar tabus, conversar sobre aquilo que aflige as pessoas e que pode tornar a jornada um pouquinho mais leve desse diagnóstico do câncer. Hoje aqui com a gente um especialista num tumor não tão frequente, num câncer não tão debatido, mas não nem por isso menos importante, Dr. Pedro Osório, cirurgião geral, vai conversar com a gente hoje sobre câncer do estômago, câncer gástrico. Obrigada, Pedro, por aceitar vir aqui falar conosco hoje. Vamos tirar um bocado de tabu hoje, né? Vamos conversar um bocado. É isso aí. Comigo, doutora Graziela Piló. Pedro, obrigada por ter vindo. Eu queria começar com uma pergunta simples, assim. Todo mundo que conversa com a gente, né, que está no meio da oncologia, morre de medo de ter câncer. E fica pensando assim, o que eu posso fazer para que essa doença não chegue até mim? Então, assim, falando hoje, né, que o tema é câncer gástrico, câncer de estômago, tem algum fator de risco que a gente pode ficar longe para tentar evitar que essa doença apareça aí? Então, essa doença é uma doença com inúmeros fatores de riscos, né? E talvez o principal fator de risco seja exatamente a prevalência na família, né, de um câncer gástrico prévio. Então, a gente tem que ficar bem... prestar bastante atenção quando existe já um histórico familiar relacionado a isso. E também, claro, as questões socioeconômicas e dietéticas, principalmente, né? A alimentação então, sempre tem alguma coisa, sempre, né? Que quase todo tipo de câncer. Especialmente nesse, assim, uma coisa até importante que a história mostrou isso para a gente, que é a relação com o sal, né? Assim, no câncer gástrico, que é interessante, que é um dos cânceres que vem diminuindo ao longo do tempo a prevalência, um dos poucos que acho talvez que diminua ao longo dos últimos vários anos a prevalência, exatamente porque a nossa população, em geral, mundial, reduziu o consumo de sal ao longo dos anos e advento da geladeira, talvez, né? Assim, conservar, né, o conserva alimento. dos alimentos que era feita no sal e tudo. Então, isso, o principal, talvez isso aí, o álcool, o tabaco sempre entra também, né? O cigarro, eu tenho a impressão que é assim, do fio de cabelo até o dedinho do pé, o cigarro está em todas, é muito ruim. né? Infelizmente, hoje a gente está vendo o outro lado dos cigarros eletrônicos entrando para a gente ter vários outros problemas. Mas tem pesquisas que associam a obesidade a alguns tipos de cânceres da porção final, né? Do tubo que leva a comida, que é o esôfago, e do estômago proximal. É isso, né? Que a gente tem que ter atenção também. Exatamente. A obesidade é um dos fatores principais também. E, assim, o acúmulo de gordura para todo lado, ele aumenta o risco de câncer, de vários outros cânceres, mas o estômago é um dos principais aí acometidos relacionados a isso. Tem uma população também, né, Pedro, que é a população asiática, por consumo de... Lá eles têm uma dieta até muito rica em outros nutrientes, que a gente não consome com tanta, né, com tanta regularidade aqui. Mas a questão de chás, né? Que é muito comum naquela região da Ásia, Japão, os países asiáticos, China. A Coreia, Japão, eles têm, né? No Oriente, eles têm uma incidência muito maior do que a gente, né? Do câncer gástrico. E existe uma coisa, existem duas coisas. Uma é a parte genética mesmo, a predisposição dessa população específica, mas também a parte dietética. Então, eles são uma população realmente com um aumento muito maior, uma incidência muito maior, e assim, pessoas emigradas de lá para outros lugares, eles, né, você pegar um asiático e colocar ele no Brasil desde cedo aqui, ele vai ter um risco de câncer menor do que se ele estivesse lá pela dieta. Porque ele está consumindo as coisas daqui, dieta né? de cá. Tem uma influência do ambiente, mas ainda né? acima da população média nossa, né? E a gente conversa muito sobre câncer de intestino, que felizmente tem estratégias para rastrear, né? Para encontrar o câncer numa fase ainda muito inicial, né, para ajudar nos tratamentos. E o câncer de estômago, o câncer gástrico, esôfago gástrico, às vezes tem essas relações também, tá? A gente pode ouvir isso em casa lá. Não tem, né, nenhuma estratégia bem estabelecida para buscar essa doença. Isso é um problema para esse tipo de câncer, né? Porque, assim, digamos, o exame principal que a gente tem para o diagnóstico seria a endoscopia, né? E ao contrário de vários outros tipos de cânceres que a gente tem já screenings, né, o rastreio bem determinado, o câncer gástrico no mundo inteiro ele não tem um screening bem determinado, a não ser em alguns países específicos, como a gente falou agora do Japão, por exemplo, né, que tem no Chile também tem, que são populações que têm um risco muito aumentado.
Japão, Chile, eles têm aí um screening, né, um rastreio periódico na população acima de 50 anos, de fazer endoscopia a cada 2, 3 anos, tá? Varia de lugar para lugar aí em cada país. Mas a gente não tem aqui no Brasil, na América inteira, esse rastreio bem determinado, não existe uma indicação formal de ser realizado isso. E a gente, às vezes, acaba diagnosticando, até por isso, por não fazer esse rastreio, diagnosticando, às vezes, tardiamente, alguns tumores que seriam facilmente tratados, né, no estágio inicial. A gente acaba pegando, às vezes, tumores em fases mais tardias que o tratamento curativo não vai ser possível. Claro, a gente vai sempre teremos uma opção de tratamento, né, de controlar, né, a doença e os sintomas, né, mas talvez o curativo não. Antes de entrar nessa questão assim, dos sintomas, da gente falar, né, o que são os sintomas da doença inicial ou avançada, eu queria só te perguntar uma coisa. A gente vê muito paciente procurando gastro em geral por conta de sintoma de refluxo, né? Então, aquela queimação, aquela sensação de ardor que fica aqui na garganta, que pode ou não estar relacionado com a alimentação. E a gente sabe que também refluxo está um pouco relacionado com obesidade. Tem alguma relação do refluxo com o surgimento de câncer gástrico? Então, o refluxo, ele vai acontecer principalmente um aumento ele expõe principalmente o esôfago a uma secreção ácida, uma sobrecarga de ácido ali no esôfago. Ele, né? Não é para ele, para o estômago propriamente dito, mas para o esôfago acima dele, né? Para o tubo que vem logo antes do estômago. E aí sim, a longo prazo, a gente pode estar falando um aumento de risco aí para tumores no esôfago, né? Para o estômago propriamente dito, é até um pouco contrário, que causaria mais seria a atrofia gástrica, que poderia levar a longo prazo, né? De qualquer forma, esse paciente que tem muito refluxo é um paciente que fica muito no consultório, né, Pedro? Assim, faz muita endoscopia, está sempre preocupado. E esse vai acabar tendo um screening indiretamente com isso, né? A gente vai acabar fazendo uma endoscopia e podendo pegar, às vezes, alguma coisa precoce. E, às vezes, os sintomas do refluxo também acabam simulando, né, os sintomas de tumor inicial. Vamos falar, então, Mari, um pouco de... Quais são aqueles sinais que o paciente precisa ficar atento lá? Começou a sentir, procurar um médico para se organizar. A gente tem, assim, se pegar numa população mais jovem e, né, pacientes aí, especialmente abaixo de 40 anos, com sintomas gastrointestinais altos, né, os dispépticos que a gente chama, uma dor abdominal, a queimação, né, náuseas, esses sintomas em pacientes muito jovens, a gente às vezes vai tratar só empiricamente, não necessariamente vamos passar por uma endoscopia ou algum outro exame. Porque tem um tempo, né, que a gente espera que o paciente melhore, senão a gente vai sair fazendo endoscopia para todo mundo. Quem é que não tem um sintoma desse ao longo da vida, né? Exatamente. Então, assim, sintomas persistentes e tal, que a gente já tratou, inclusive, a gente vai tratar em paciente 30, 60 dias, por exemplo, medicamentoso, e aquele sintoma está recorrendo e tudo, ele vai estar indicado aí para uma endoscopia, para um rastreio mais importante. Agora, independente de idade e tudo, os sintomas de alerta principais seriam a dor mesmo epigástrica e perda de peso, às vezes náuseas e vômitos, especialmente um vômito com um pouco de sangue. Então, isso seria que seria sinal de alerta. E, às vezes, a evacuação mais escura, que seria aquele sangue digerido, né? Descendo até na evacuação. Aquele cocô preto, né? Que a gente fala na linguagem popular. E, assim, e aí eu achei interessante, né? É bom colocar isso, que esses sintomas já poderiam sinalizar uma doença avançada. Avançada, né? Infelizmente. Né? O tumor inicial, frequentemente, ele é assintomático, a maior parte das vezes, né? Então, assim, quando tem sintomas, já costuma não ser um tumor tão inicial. E os sintomas são progressivos, especialmente a dor, as náuseas, vômitos, isso aí, a perda ponderal, progressivamente vai piorando isso com a evolução do tumor, obviamente. E considerando isso, Pedro, lembrar que o estômago também, o esôfago ali distal, o final desse tubo que é o esôfago, tem vários tipos de cânceres que podem acometer ali com formas de tratamento, com abordagens diferentes, né? Exatamente. Coloca pra gente aqui, pra quem tá lá em casa e falou, eu descobri um câncer
no estômago, mas nem dentro de um mesmo diagnóstico, câncer de estômago, que existem várias entidades, vários subtipos Isso de existe para outros órgãos também, tudo, né? Se a gente falar no fígado, por exemplo, tem um Isso. câncer no fígado, existem vários tipos, Isso. né? Mas especialmente ali no estômago, a gente tem, assim, vamos colocar os principais que a gente teria, assim, quando a gente fala de câncer gástrico, as pessoas falam, eu tenho um câncer gástrico, geralmente está falando do adenocarcinoma gástrico. Mas existem outros, né? Existe o GIST, né? Que é o tumor estromal, e existe o tumor neuroendócrino também. Mas dentro do adenocarcinoma especificamente, a gente divide ele em principalmente o intestinal e o difuso, né? Sendo o intestinal mais frequente, né? E o difuso um pouco mais infrequente e um pouco mais agressivo, normalmente, numa população um pouco mais jovem, normalmente, né? Os tumores, eles têm estadiamentos e formas da gente classificar eles diferentes, né? E então é difícil a gente falar de todos aqui muito detalhadamente. Mas só contextualizar que pelo menos existem grandes diferenças. Existem muitas né? diferenças de tanto de agressividade quanto formas de tratamento, né? Um vai precisar, às vezes, de uma retirada parcial do estômago, só de um pedacinho, outro não precisa nem de cirurgia, às vezes, que é o caso de um neuroendócrino, né? Que a gente fala com câncer gástrico, às vezes a pessoa tem um tumor neuroendócrino tipo 1, que a gente vai fazer nada ali, né? E vai, linfoma, às vezes, só um tratamento por endoscopia, né? linfoma. Às vezes trata com outra forma. Isso é importante falar, né? porque sempre que a gente fala de câncer, a pessoa fala assim, nossa, um câncer no estômago, vou ter que tirar o estômago todo, como é que eu vou viver sem meu estômago, né? Então, nem sempre o paciente precisa tirar o estômago todo. Pode ser uma ressecção mais superficial, às vezes, né? Uma ressecção parcial do estômago, né, Pedro? Exato. Mesmo para o adenocarcinoma, né? Mesmo para o adenocarcinoma, às vezes a ressecção não vai ser do estômago inteiro também. E a gente tem hoje em dia também muito jeito de tratar, por mais que seja uma ressecção completa do estômago, às vezes, né, a gastrectomia total. Então, a gente tem formas menos invasivas hoje de tratar também, então, né, a cirurgia. Ô, Pedro, e conta aqui pro pessoal que está escutando, quando você tira o estômago, como é que você faz para ficar sem o estômago? Conta pro pessoal como é que você que dá para viver, né, sem porque estômago. Vou viver sem o estômago, a gente vive sem bexiga, às vezes. Essa é uma pergunta frequente no consultório, né? Mas vai tirar meu estômago, aí não tem jeito. Mesmo a gente tirando o estômago inteiro, a gente consegue, claro, conseguir alimentando, né? Vai existir uma adaptação, né? O que a gente vai fazer é fazer uma ligação ali do intestino para baixo de onde fica o estômago, né? Logo abaixo do estômago ali a gente tem o intestino inicial, o duodeno, depois vem o jejuno. Esse jejuno, né? Uma primeira porção ali do intestino, a gente vai levar ele até o esôfago, né? Que viria logo antes do estômago. Então, a gente faz essa ligação direta ali e o alimento que desceria pelo estômago, ele vai cair direto no intestino. Obviamente, então, o intestino virou o estômago, né? Virou basicamente é isso, né? E a gente vai ter uma adaptação, obviamente, da alimentação, e o paciente vai mastigar com mais calma, isso é muito importante, né? Comer, mastigar devagar, triturar melhor os alimentos para conseguir comer, porque o estômago tem uma das funções dele é essa, né? Ele acomoda uma grande quantidade de alimento ali dentro dele e faz alguma questão, uma pré-digestão, né? Ele faz uma trituração, amacia o alimento ali dentro dele. Então, não tendo ele, a gente vai conseguir comer? Mas a gente vai adaptar a nossa forma de alimentar. Porque tem muita gente que confunde, assim, a função mesmo do estômago. Sim. De achar que o estômago está fazendo a absorção. Fala, nossa, mas como é que eu vou absorver a comida se eu estou sem estômago? Na verdade, a absorção fica quase toda com o intestino, né? Praticamente toda depois dele. A grande questão é como acomodar essa comida para ela passar ao longo do sistema digestivo, né? Então, a gente já viu aqui que existem vários tipos de câncer de estômago dentro dessa entidade, esse grande nome chamado câncer de estômago aqui. E que a gente viu também aqui os sinais, se passamos pelos sinais e sintomas. Vamos falar dos tipos de tratamento. Então, você colocou aqui, de uma forma geral, que a cirurgia é um ponto fundamental em alguns subtipos, né, de câncer de estômago, que a cirurgia pode ser associada a outras estratégias de tratamento. O que mais que a gente pode fazer para tratar esse paciente hoje em dia? Vamos pensar no geral aqui, o paciente recebeu um diagnóstico, dentro dessas perspectivas aqui, o que a gente tem para tratar? Até comprimido tem, né? Até comprimido tem. Então, assim, a gente vai estar falando
você mesmo mencionou do linfoma, por exemplo, o tratamento não vai ser cirúrgico para o linfoma, né? Agora, no neuroendócrino pode ser um tratamento, às vezes, por ressecção, pela endoscopia mesmo a gente consegue tratar. E, às vezes, até mesmo nos tumores, nos adenocarcinomas iniciais, a gente também consegue tratar nos iniciais através de ressecção endoscópica, né? Então, para começar um tratamento, a gente vai ter que estadiar aquele tumor, falar de quão avançado ele está, tanto localmente ali no estômago, quanto nos órgãos à distância, né? Seja no fígado, pulmão, para onde ele pode metastatizar, para os linfonodos adjacentes, regionais. Então, a gente vai fazer sempre que tenha um diagnóstico, a gente vai tentar estadiar aquele tumor para falar qual é o melhor tipo de tratamento para ele. E o que precisa para estadiar corretamente? Estadiar, a gente está imaginando que é fazer aquele check-up completo para saber se o câncer está só no estômago, se tem outro órgão acometido, se tem outra estrutura. O que é fundamental no câncer de estômago, o paciente saber o que ele precisa fazer de exames? Quem está lá, acabou de receber o diagnóstico, já fala, poxa, será que meu médico pediu o que eu preciso? O que é necessário para cumprir esse protocolo? O que a gente usa hoje, basicamente, o principal seria, além de, obviamente, a gente fazer exames de sangue para saber se o paciente tem alguma anemia para ser tratada, né, uma desnutrição, etc. Tudo tem que ser avaliado, a parte funcional toda do paciente. Obviamente, a gente vai fazer também uma tomografia, que é onde a gente vai avaliar principalmente os outros órgãos, os linfonodos regionais e tudo. Então, através dessa tomografia, a gente avalia os outros órgãos e vê se aquele tumor está localizado ali, como que ele está localizado, aonde, tamanho, para a gente determinar o melhor tratamento. Para evitar cirurgia, inclusive cirurgia fútil. Exatamente. Às vezes você vai operar, tira e descobre que tinha uma outra coisa fora e que a gente, às vezes, não deveria ter submetido o paciente a uma cirurgia. E, às vezes, mesmo também, Graziela, quando a gente vai precisar de uma cirurgia, hoje em dia, às vezes, o primeiro tratamento não vai ser a cirurgia. Não é a cirurgia, A gente já sabe que ele tem que fazer uma cirurgia, mas, às vezes, o primeiro tratamento vai ser medicamentoso, vai ser uma quimioterapia, para tentar diminuir aquela lesão para facilitar uma posterior cirurgia e reduzir os riscos de futuras metástases. E hoje em dia a gente melhorou muito, avançou muito. Fala que a oncologia, se você sair de férias um mês e desconectar, né, foi para um canto aí que você não está muito atento ao que está acontecendo, quando você volta já tem coisa nova. É uma loucura, aí né? Tem que ligar no podcast, deixa eu ver o que essas meninas estão conversando. Deixa eu ver o que elas estão falando aqui para me atualizar. Tem muita estratégia e é difícil quando a gente conversa de um tumor que não tem um método de prevenção muito efetivo. Então, mais uma vez, a gente fala para o pessoal de casa que hábito de vida é fundamental, né? Bons hábitos de vida, correr atrás, né, de uma alimentação correta, né, Pedro? Exatamente. Exercício físico. Isso é primordial. Qualidade de sono, diminuição de estresse, que tá todo mundo hoje tão estressado, tão corrido, uma vida muito corrida, né? Isso tudo vai ajudar aí com certeza, porque chegar no Dr. Pedro, ou chegar em qualquer outro colega para operar, seja por robótica, que eu tô vendo um monte de gente perguntando recentemente que a robótica... Teve uma pergunta de um paciente meu, se era o robô que curava. Eu acho interessante essa pergunta, porque parte do imaginário das pessoas de que a evolução da medicina chegou no robô para fazer uma cirurgia de um câncer de estômago, para fazer uma cirurgia de um câncer de intestino, de qualquer outro câncer, e que é o robô que está trazendo a tecnologia. Veja, quem está por trás do robô são eles, não, né? Não é o robô precisa do material. Precisa do ser humano. O robô é uma ferramenta, né? É uma das que a gente tem. Isso aí. Né? E na sua percepção, assim, você colocou aqui no início, o câncer gástrico tem diminuído, o câncer de esôfago ainda existe uma questão muito relacionada à questão nutricional, cigarro eletrônico, a gente não sabe onde vai dar. E a gente espera mesmo que a gente evolua também nas estratégias de diagnóstico, né, de rastreamento precoce, para diagnosticar precoce, que a gente ainda não tem, infelizmente. Exato. Pedro, eu queria agradecer, acho que tem muita coisa para a gente falar aqui. Você teve o diagnóstico de câncer gástrico, conhece alguém que teve um diagnóstico próximo dessa doença, que está com um monte de dúvida a respeito disso? Deixa seu comentário aqui, compartilha essa informação, é importante, ela pode fazer bem para alguém que está precisando ouvir. E aqui o Pedro vai deixar depois aqui os contatos dele aqui também, para que vocês possam fazer contato com ele. Pedro, queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu acho que é importante a gente frisar que é muito importante os hábitos de vida que já foram falados aqui, né? Uma dieta balanceada sempre, exercícios físicos, né? Restrição do sal, evitar excesso de sal,
de condimentos em excesso, né, embutidos, é muito importante a gente evitar esses alimentos muito processados. Isso não é o natural e isso certamente causa para a gente muitos efeitos deletérios. Então, alimentação balanceada, mais natural, exercícios físicos e perda de peso. Isso é o primordial para a prevenção que a gente tem aí para o câncer gástrico. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Então, para quem está assistindo, escutou a conversa, achou que fez sentido, né? Vai ajudar alguém, ajude a compartilhar, espalhar essa ideia, né? Que a gente espalhe informação de qualidade, células do bem. Pode falar de câncer, sim.